Nessa quarta-feira eu converso de forma tecnológica, né? Através da tecnologia com o doutor Maurício Vitor, ele que participa diretamente de Curitiba para trazer informações sobre direito do consumidor. E doutor, essa foi uma dúvida que surgiu de um telespectador, até agradeço aqui a participação do Adi Júnior, ele que é telespectador do Bom Dia Litoral e mandou essa sugestão. Ônibus atrasado. A gente sabe que o ônibus é o veículo de comunicação, é o meio de transporte muito utilizado, né, por boa parte da população, é o meio de transporte mais utilizado, inclusive. E aí as pessoas têm horários, né, e elas pegam os horários dos ônibus para chegar, às vezes 10 minutos, 15 minutos mais cedo, às vezes no horário, no seu compromisso. Se a pessoa está indo para o trabalho e o ônibus atrasa, por exemplo, ele pode justificar esse atraso caso receba uma penalização monetária por não chegar no horário no trabalho? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje, doutor. Bom dia, Pierre, bom dia à nossa equipe e aos nossos queridos telespectadores que nos honram, né, com suas dúvidas e que a gente pode, através das dúvidas de cada um, dirimir aí dúvidas que muitas vezes são coletivas, são de muitas pessoas em situações concretas pelas quais passamos no dia a dia. Pierre, não é incomum, né? Realmente é uma situação bastante desagradável você pegar um transporte. E a gente costuma falar e surgem mais dúvidas na questão do transporte aéreo, né? No entanto, o transporte rodoviário é o que mais causa problemas e é onde as pessoas mais se utilizam. E não tenha dúvida, Pierre, que uma situação que envolva aí um atraso de um trabalhador para a sua missão, para o seu compromisso, e que venha a ser atrasado em razão de um atraso da companhia de transporte, gerará sim a possibilidade dele ter motivação para aquele atraso, mas até mais que isso, viu, Pierre? Para além do Código de Defesa do Consumidor, a disposição expressa no Código Civil que o transportador responde por perdas e danos ocorridos em razão de mudanças no itinerário, no horário, que possam causar ao consumidor, ao cidadão, um dano em razão dessa modificação. Então, salvo, claro, o motivo de força maior. Significa o quê? Significa dizer que, caso haja uma modificação do itinerário, haja um atraso que não tenha sido causado por força maior, vamos lá, o transporte Curitiba-Paranaguá por uma empresa de transporte, seja ela de ônibus, de van, de veículo, que tem uma programação prévia, a qual você contratou, pagou para aquela prestação de serviço específica, com aquele itinerário e aquele horário previsto, ele tem que ser cumprido, ainda que com alguma flexibilidade. Ninguém está falando aqui de pontualidade britânica para um processo complexo que é o transporte. Então, 1 minuto, 5 minutos, é um tempo razoável aí a se esperar de atraso ou até de antecipação. Mas se houver um atraso grave, né, de 30 minutos, 1 hora, e este atraso não tiver origem numa situação de força maior, vamos lá ao exemplo, então, retomando o que a gente estava falando. Estou vindo de Paranaguá a Curitiba num tempo como hoje, uma chuva muito grande, aconteceu um deslizamento na serra, parou o trânsito, ocorreu o atraso. Isto é força maior. Agora, o veículo parou na estrada por uma falha mecânica, furou um pneu, por conta do pneu estar velho, não ter sido feita a manutenção, parou por alguma outra espécie de cuidado que o condutor teve que ter para não causar danos ao equipamento por falta de manutenção. Tudo isso, Pierre, é motivo não só para este trabalhador que nos enviou a mensagem aí ter uma motivação para o atraso ao trabalho, como em casos mais severos, mais graves, até
passível de indenização por danos morais e materiais por aquela empresa que deixou de cumprir aquilo que estava contratado. Quando a gente faz a compra de um bilhete de passagem para qualquer espécie de transporte, você faz um contrato. Este contrato prevê o horário que você vai embarcar e o horário que você deve desembarcar. Não havendo motivo de força maior neste percurso, há sim a possibilidade de justificativa para atrasos e até, mais à frente, em casos mais graves, indenizações por dano moral e material. Agora, doutor, no caso de um transporte coletivo municipal, né? No caso da pessoa precisar do ônibus na cidade, ele vai sair do bairro A para chegar ao seu destino, que é no bairro B, que é dentro do próprio município. A linha de raciocínio, ela também vale para esses casos? Também vale sim, Pierre, porque as linhas de ônibus municipais prevêem lá um horário de partida de um ponto e de chegada a outro ponto. Isso é ponto inicial e ponto final de uma determinada viagem. Eu entrei no ônibus, paguei a tarifa, eu também estou fazendo um contrato. E neste contrato eu espero chegar ao meu destino dentro do tempo previsto na viagem que vai ocorrer. Se eventualmente ocorrer força maior, de novo, né? Aí a responsabilidade não é da companhia transportadora. Mas se não ocorreu nenhuma espécie de força maior, houve problema no equipamento, desvio no itinerário, a responsabilidade é da empresa transportadora. Evidentemente que em tais casos pode haver um dano potencialmente menor. Então, nós podemos ter uma justificativa para um atraso. Dificilmente se alcançará uma indenização por dano moral ou material em atrasos desta natureza. Mas ainda assim, se for grave, haverá sim a sujeição às mesmas normas para transportes de média e longa distância que causem esse dano ao cidadão, ao consumidor. E aqui no Bom Dia Litoral, através do quadro Direito do Consumidor, além, é claro, de tirar as dúvidas dos consumidores, nós também damos orientações. E a orientação agora, doutor, é no que diz respeito ao registro de provas de que a empresa falhou com o serviço prestado. Por exemplo, teve lá um problema de manutenção no veículo, no ônibus, e aí o ônibus quebrou e a pessoa chegou atrasada e a empresa quer punir essa pessoa por não cumprir o horário. Como a pessoa consegue provar que a culpa do atraso não é dela e sim do ônibus? Através de vídeos, fotos e também o testemunho de outras pessoas que estavam no veículo, essas ações já são suficientes, doutor, precisa de mais? Pierre, já seriam sim suficientes todas essas ações que você citou, né? O registro por vídeo, por foto, por testemunha, mas é bom alertar o nosso telespectador que existem nos terminais rodoviários livros específicos das agências nacionais de transporte, de turismo, das agências estaduais, no meu sentido, no caso do Paraná, do DER, em que você pode solicitar e fazer ali por escrito a reclamação, faz o registro, que também é um documento hábil, Pierre, e inclusive com maior força jurídica para eventual reclamação posterior. Então, se eu fiz o meu transporte de uma cidade a outra, ele atrasou, não foi por motivo de força maior, eu já devo, prevendo que vou ter uma consequência por conta daquele atraso, me dirigir, sendo possível, a essa fiscalização, perguntando no terminal rodoviário respectivo onde está, né, a sede, o escritório ou o livro de registro do DR, da Agência Nacional de Transporte, e fazer o registro pegando um protocolo para que depois eu possa me utilizar disso sendo necessário para os casos que mencionamos aqui. Mas mencionamos, Pierre, especificamente atrasos, né? Mas há outras situações, né? Eu pego um transporte e, num intermunicipal, por exemplo, o banco não reclina. Eu não tenho uma viagem confortável.
isto também é passível de uma penalidade. Tem uma janela que não fecha, que ela ficou aberta e eu viajo naquelas condições. Tem um ar-condicionado que não funciona. Tem um pingo em cima da minha poltrona, exatamente. A luz de leitura não funciona. Tudo isso é passível de penalização e, conforme o caso, até de indenização, e deve também ser levado a registro, nesses registros que acabamos de mencionar, para que a companhia possa ser fiscalizada e penalizada e tenha um comportamento mais respeitoso para com o consumidor em situações do gênero. Sempre importante. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no programa de hoje. Até a próxima semana para que possamos esclarecer mais dúvidas do telespectador de casa. Um abraço. Obrigado, Pierre. Obrigado, equipe. Obrigado aos nossos queridos telespectadores. À disposição às dúvidas e até a próxima quarta-feira. Abraço. Até mais.